Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e esse vídeo é para o quadro O Porquê das Coisas. Bom, pessoalzinho querido, nesse vídeo nós vamos conhecer o perfil completo do anticristo. Bom, eu usei como fonte de pesquisa o site Wikipédia, mas eu gostaria aqui de esclarecer vocês que eu não sou nenhuma entendida da Bíblia, não sei interpretar profecias. Então, todo o conteúdo do vídeo foi feito e tirado do site Wikipédia, tá bom? Então, nesse vídeo, nós vamos saber aqui como será a pessoa do anticristo. Dizem que o anticristo será uma pessoa de habilidades e também capacidades incríveis. E ele será o maior líder de toda a Terra. Esse personagem ele é mencionado principalmente nos livros de Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse. A Bíblia dá vários outros adjetivos ao anticristo. Então, nós vamos começar agora aqui a ver as características dessa pessoa segundo a Bíblia. Em Zacarias capítulo 11, ele é chamado de pastor inútil. Ai do pastor imprestável que abandona as suas ovelhas. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço será de todo mirado e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Em Daniel capítulo 7, ele é visto como o pequeno chifre. Eu considerava os chifres e eis que entre eles subia outro chifre, pequenino, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Também em Daniel 9, ele é chamado de o príncipe que há de vir. Depois de 72 semanas, será exterminado o ungido, e não terá nada. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele acabará num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações. Em Daniel capítulo 11, ele é conhecido ou chamado como o homem vil. Em seu lugar se levantará um homem desprezível, a quem eles não havia dado a honra do reino, mas virá em tempo de segurança e com lisonja obterá o reino. Já em Daniel capítulo 11, versículo 36, diz que o rei que fará segundo a sua vontade, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todos os deuses, e fará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que se cumpra a indignação, pois se fará o que está determinado. Em Tessalonicenses capítulo 2, ele é chamado de o homem da iniquidade. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Também em Tessalonicenses capítulo 2, ele é chamado o filho da perdição. O filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. Também em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele é chamado de iníquo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Na primeira epístola de João, capítulo 2, ele já recebe o nome de anticristo. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Já se tem levantado muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Em Mateus 24, o próprio Jesus também fala do anticristo
e ele é chamado como o abominável da desolação. O próprio Jesus diz: porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres, que, se for possível, enganará até os escolhidos. Em Daniel capítulo 9, ele também recebe o nome de Assolador. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e também a oblação. Sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a consumação que é determinada, será derramada ira sobre o assolador. Agora aqui nós vamos ver como o anticristo vai agir. O anticristo, ele será um líder. Além de cargo político muito importante, ele chegará à liderança mundial, formando uma nova era de paz e segurança global. Ele vencerá pela diplomacia pacificamente, convencendo todos os líderes mundiais com sutileza e sabedoria. Ele será uma pessoa complexa, diferente de todos os demais, alguém que abraçará em seu caráter as habilidades e poderes de Nabucodonosor, Ciro II, Napoleão, Alexandre o Grande e César Augusto. Ele possuirá o admirável dom de atrair as pessoas e a irresistível fascinação de sua personalidade, suas versáteis conquistas, sua sabedoria sobre-humana, sua grande habilidade administrativa e também executiva, aliadas ao seu poder de consumado lisonjeador, brilhante diplomata e soberbo estrategista, vão torná-lo a pessoa mais notável e importante de todos os tempos. Ele terá uma personalidade gentil, inofensiva, compassiva e se dedicará à paz e à prosperidade do mundo. Esse líder estará pronto para solucionar grandes problemas mundiais, como as guerras, as crises, pobreza e desigualdade. Em Tessalonicenses capítulo 2 já diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Esse mistério já está operando e preparando o caminho para a entrada do anticristo. A presença do anticristo já existe segundo a Bíblia, ou talvez a própria pessoa de que se refere o texto sagrado também já possa existir, camuflado em algum lugar, aguardando apenas o momento de manifestar-se. Uma coisa bem interessante em Daniel 11, versículo 21, é que ele não será admirado no início. Em seu lugar se levantará um homem desprezível, a quem eles não havia dado a honra do reino, mas virá em tempo de segurança e com lisonja obterá o reino. Na primeira epístola de João 2, virá na era em que existir vários anticristos. E diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora há muitos anticristos, por isso sabemos que esta é a última hora. Em Ezequiel capítulo 38 diz: é Gog, rei de Magog, Meseque e Tubal. Filho do homem, virará o teu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Em Naum capítulo 11 diz que irá de Nínive, província Mossum, para planejar contra Deus. De ti saiu quem planeja o mal contra Jeová, quem aconselha a maldade. Na segunda epístola de João, capítulo 1, diz que ele mente e nega que Jesus é o Messias, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
Esse tal é o enganador e o anticristo. Em Daniel capítulo 11 diz que ele vai adorar um Deus estranho de guerra. Com o auxílio de um Deus estranho, tratará das mais poderosas fortalezas, e a todos os que reconhecem, aumentará de glória, fá-lo-á reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Também em Daniel capítulo 11, versículo 38, diz que ele honrará um Deus militar com fortunas. No seu lugar, honrará ao Deus de fortalezas e a um Deus que seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e prata e pedras preciosas e coisas agradáveis. Em Apocalipse 13, ele controlará a economia mundial. É o versículo mais estudado da Bíblia, na minha opinião, é o Apocalipse 13, que diz aquilo que muitos de nós já conhecemos. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez que lhe fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, senão o que tivesse a marca, o nome da besta ou o número de seu nome, que é o tão conhecido 666. Também em Apocalipse 17, versículo 12 e 13, diz que ele governará com consentimento internacional. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas eles receberam autoridade como reis, juntamente com a besta por 1 hora. Todos esses estarão de acordo e entregam o seu poder e a sua autoridade à besta. Também em Apocalipse 13, versículo 7, diz que ele governará o mundo inteiro. Foi-lhe dado que fizeste guerra aos santos e que os vencesse, e foi-lhe concedida autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Em Daniel 9, voltando para Daniel, diz que ele fará um acordo de paz com Israel. Ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana. Também em Daniel 9, versículo 27, diz que ele quebrará o acordo após 3 anos e meio e iniciará a grande tribulação. E diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e também a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a consumação, que é determinada, será derramada ira sobre o assolador. Bom, também em Daniel 7 diz que ele será um gênio intelectual. A respeito dos 10 chifres, ele tinha na cabeça, e a respeito do outro chifre que subiu, e diante do qual caíram 3, a saber, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e pareceu ser mais robusto do que os seus companheiros. Em Daniel 11, versículo 21, diz que ele será um gênio da política. Em seu lugar se levantará um homem desprezível, a quem eles não haviam dado a honra do reino, mas virá em tempo de segurança e com lisonja obterá o reino. Em Daniel 8, versículo 24, diz que ele será um gênio militar. Grande será a sua força, porém não será de si mesmo. Ele destruirá maravilhosamente e prosperará, fará o que quiser e destruirá os poderosos e o santo de Deus. Também em Daniel 7, versículo 20, diz que ele será um gênio de oratória, a saber, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e pareceu ser o mais robusto do que os seus companheiros. Em Daniel capítulo 8, versículo 25, diz que ele será um gênio do comércio. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, porém será quebrado sem intervir mão de homem.
Em Tessalonicenses capítulo 2 diz que ele será um gênio religioso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus, o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre como será o reinado do anticristo. A Bíblia, ela relata de vários modos e em vários livros diferentes que a perseguição do anticristo durará 3 anos e meio na terra. Entretanto, algumas doutrinas protestantes acreditam que os 7 anos da dominação mundial pelo anticristo acontecerá somente após o arrebatamento do povo de Deus, baseado em Mateus capítulo 24, e somente depois vem os 7 anos de perseguição, após os fiéis serem resgatados da terra. Já outros defendem a ideia de que a igreja passará pela tribulação, também baseado no mesmo capítulo de Mateus 24, que diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todas as teologias cristãs são unânimes em considerar que o anticristo será derrotado no retorno de Jesus à terra e lançado ao lago de fogo e enxofre, a que se chama segunda morte. E depois disso se seguirão 1000 anos de reinado de Cristo, e por fim o julgamento final e a chegada da Nova Jerusalém. Bem, pessoalzinho querido, embora tudo isso que vimos nos pareça horrível e de fato será, vamos lembrar que o bem vencerá o mal. Então, você aí pode ter certeza que você vencerá. Como? Basta ler o último capítulo do Apocalipse, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Bom, pessoalzinho querido, nosso vídeo se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião. Se você acha que depois de todas essas indicações que a Bíblia nos dá para sabermos quem será o verdadeiro anticristo, você acredita que nós ainda seremos enganados? Então, me conte aqui embaixo nos comentários, ok? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!